A Liga Europa 2025-26 definiu nesta quinta-feira, 16, os classificados para as semifinais. Freiburgo, Aston Villa, Braga e o Nottingham Forest. Os jogos da próxima fase serão em 30 de abril e 7 de maio, às 16 horas, horário de Brasília. E a Fiorentina foi eliminada, pessoal. Mas sim, o Aston Villa despachou o Bologna e fará o duelo inglês contra o Nottingham Forest. Quem passará, hein, pessoal? Torço pro Nottingham, que eliminou o Porto. A decisão da vaga na final será no Villa Park. Do outro lado, o Freiburg passou com facilidade, né? Pelo Celta e se garantiu em sua primeira semifinal europeia. O time alemão jogará a volta em casa contra o Braga, que bateu o Betis com uma virada histórica, né? A Liga Europa terá um campeão inédito, né, em 2025-26. O único semifinalista que já disputou uma final é o Braga, vice em 2010 e 2011. Duelos das semifinais da Liga Europa 2025-26. Né? Dia 30 de abril, às 16 horas, tem Braga e Freiburgo, Nottingham Forest e Aston Villa. Volta a 7 de maio, às 16 horas, Freiburg e Braga e Aston Villa em Nottingham Forest. Né? As quartas de final da Liga Europa 2025-26, ida. Braga 1, Betis também 1, Friburgo 3, Celta 0, Porto 1, Nottingham Forest também 1, Bolonha 1, Aston Villa 3, jogo de volta, né? Betis 2, Braga 4, Celta de Vigo 1, Friburgo 3, Nottingham Forest 1, Porto 0, Aston Villa 4, Bolonha 0. Quais as datas do mata-mata da Liga Europa 2025-26? Semifinais, né? 30 de abril e 7 de maio de 2026. Final 20 de maio de 2026, em Istambul. Quando e onde será a final da Liga Europa 2025-26? A final da Liga Europa será disputada no dia 20 de maio de 2026, sábado, no Beşiktaş Park, em Istambul, na Turquia. Após 1.230 jogos de temporada regular e do play-in, chegou a hora dos playoffs da NBA. As primeiras partidas serão disputadas neste sábado 18. Saiba tudo sobre o mata-mata da maior liga de basquete do mundo. O Oklahoma City Thunder, né, vai tentar se tornar o primeiro time a conquistar o bid da NBA desde que o Golden State Warriors conseguiu o feito em 2017 e 2018. O Thunder terminou esta temporada como o melhor time da liga, com uma campanha de 64 vitórias e 18 derrotas. Além da equipe de Oklahoma, o San Antonio Spurs, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, né, também garantiram a vantagem de jogar em casa nos playoffs do Oeste. Né? O Houston Rockets, né, Minnesota Timberwolves e Portland Trail Blazers, né, são as demais equipes classificadas na conferência, enquanto o Phoenix Suns e Golden State Warriors briga pela última vaga via play-in. Né, no leste, o Detroit Pistons terminou na liderança, 60-22, com o Boston Celtics, Nova York Knicks, né? Knicks e Cleveland Cavaliers fechando o top 4. Ele tem a campanha de Toronto Raptors e Atlanta Hawks, né? Philadelphia 76 e Orlando Magic ou Charlotte Hornets, né? Que jogam o playoff do leste no mapa. As séries serão disputadas em melhor de 7, né, jogos. Confira a seguir o chaveamento. As finais do NBA começa em 3 de junho. Né? Conferência Oeste, né? Primeira rodada, 18 de abril, Oklahoma City Thunder 1, Phoenix Suns, Golden State Warriors 1-8, né? São Antonio Spurs segundo, Portland Trail Blazers sétimo, Devin Nottingham, o Nuggets, né? O terceiro colocado enfrenta o Minnesota Timberwolves, né? Sexto, Los Angeles Lakers, quarto lugar, né? Enfrenta o Houston Rockets, quinto. A semifinal é 2 a 4 de maio, finais da conferência 18 a 20 de maio. Conferência Leste, né? Primeira rodada, 18 de abril, Detroit Pistons. Primeiro enfrenta o Charlotte Hornets, né? Orlando Magic 8. Boston Celtics, segundo, Philadelphia 7, sétimo. Nova York Knicks, né? Terceiro, enfrentou o Atlanta Hawks, sexto. O Cleveland Cavaliers, 4.
enfrenta o Toronto Raptors, né? Sim, para semifinais 2 a 4 de maio, finais de conferência 17 a 19 de maio. É, onde assistir os playoffs serão transmissão ao vivo da ESPN, TV fechada, Amazon Prime Video e NBA Leagues, PES, né? Streaming. A NBA, o auge, né, do mundo do basquete, as maiores estrelas se reúnem na liga de 30 equipes, mas quem ganha mais na National Basketball Association, o Francis Cobre, o Francis Core descobre, né? Os contratos da NBA vêm em muitas formas, né? E o formato mais caro de todas é a extensão Supermax, concedida somente depois de que um jogador veterano atende a determinada condição, como ganhar o prêmio MVP da NBA, o prêmio de jogador defensivo do ano, ou ser nomeado para uma equipe ali NBA, né? Na temporada mais recente, né? A evolução dos maiores contratos da NBA foi rápida. O Boston Celtics concedeu o primeiro contrato no valor total de 300 mil dólares, né? Ou milhões de dólares, 1,49 bilhão de reais. Né? A Jason Tatum, né? Logo depois de dar a Jaylen Brown, bom, um contrato no valor de 285 milhões de dólares a 1,42 bilhão de reais. Enquanto o Shai Gilgeous, né, Alexander, estrela do Oklahoma City Thunder, assinou o contrato mais lucrativo da história da liga em 2025. Entretanto, você ainda não verá o nome de SGA nessa lista. Essa lista dos jogadores mais bem pagos da NBA se baseia em salários base reais, de acordo com os números da Sportrack. Portanto, sem mais delongas, aqui estão os 10 jogadores mais bem pagos da NBA. Pessoal. Primeiro, Stephen Curry, né? Golden State Warriors, 59,606 59 milhões, né, 606, 817, né, pessoal, dólares. Né? Na liderança da corrida está Stephen Curry do Golden State Warriors, né, o mágico dos 3 pontos. Assinou um contrato de 4 anos no valor de 215,35 milhões a 1,7 bilhão em agosto de 2021, fazendo com que seu salário base na temporada 2025-26 seja de incríveis 59,60 milhões de dólares a 297,7 reais, pessoal. Por meio da extensão máxima de veterano, que aumenta o valor anual de contrato em 105 vezes. Né? Para colocar o salário de Stephen Curry na temporada de 2025-26 em perspectiva, o valor por temporada corresponde a 726 mil por jogo, né? 3,6 milhões de reais. 181,728 dólares, né? Por quarto 907 mil reais, né, a 22,2 dólares por minuto no tempo de jogo, 110.367 por segundo de tempo de jogo, 1.832 reais em uma temporada regular de 82 jogos. Né. Na próxima temporada, Curry ultrapassará a ilustre marca de 60 milhões de dólares, né? 299,6 milhões de reais, em uma única temporada como o primeiro jogador da história da NBA depois de assinar uma extensão de um ano no valor de 62,6 milhões de dólares, 312,6 milhões de reais, com o Warriors. Né? O jogador mais bem pago da NBA enfrenta o problema com lesões, né, nesta temporada, mas mesmo assim conseguiu números de destaque da NBA com média de 26,6 pontos, né? 3,6 de rebotes, 4,7 assistências e 4,4 bolas de 3 pontos em 43 jogos. Né? Joel Embiid, né? Philadelphia, 76 dias, né? 55 milhões 224 mil 526 dólares, né? O primeiro dos dois jogadores a seguir o Stephen Curry a uma boa distância, né? É o ex-MVP da NBA, Joel Embiid, né?
Philadelphia 76 Ers, o pivô, nascido em Camarões, assinou uma extensão Supermax de 4 anos, 213,28 milhões de dólares, né? E 1.065 bilhão de reais, com os Sixers em 2021. Os sete vezes All-Star, né, da NBA esteve com os 76 Ers durante toda a sua carreira, mas nunca chegou às finais da Conferência Leste. Apesar da falta de sucesso nos playoffs, Embiid se juntará a Curry no clube dos 60 milhões de reais, né? 299,6 milhões de reais na temporada 2027-28, depois de assinar uma extensão Supermax de 3 anos e 187,87 milhões de dólares, né? 938,3 milhões de reais em setembro de 2024. Assim como o Curry, né, o Embiid tem enfrentado problemas com lesão que o prejudicaram muito desde que assinou a extensão nas 2 temporadas sob seu contrato atual. Embiid teve uma média de 25,8 pontos, né, 7,9 rebotes e 4,1 assistências em 57 jogos e totais da temporada regular. Nikola Jokic, né? David Nuggets, né? 55,224 milhões 526 dólares, né? Junto com Joel Embiid, o 3 vezes MVP da NBA, Nikola Jokic, né, recebe um salário base de 55,22 milhões de dólares, 275,8 milhões de reais, né? Com o Denver Nuggets, né, durante a temporada 2025-26, depois de assinar uma extensão Supermax de 5 anos e 276,12 milhões de dólares, 1,379 bilhão de reais em julho de 2022, né? De acordo com o Birds Heights, né, uma exceção ao teto salarial da NBA, que permite que as equipes recontratem seus próprios agentes, né, livre, excedendo o teto salarial para mantê-los. O salário base de Jokic aumentará 8% no próximo ano, quase igualando Stephen Curry, né, que ganhará 59,3 milhões de dólares, né, 294,8 milhões de reais em 2026 e 27. O astro sérvio deverá ultrapassar a marca de 60 milhões de dólares, 299,6 milhões de reais em 2027 e 28, mas poderá, né, receber uma extensão de 4 anos, 290 milhões de dólares a 1,44 bilhão de reais na off-season de 2016. Nikola Jokic está jogando em nível de MVP, né? Mais uma vez registrando o recorde de carreira em rebotes 2,9 e assistências 10,7 e marcando 27,7 pontos por jogo, com um porcentagem de 57 de FG. Giannis Antetokounmpo, né? Milwaukee Bucks, 54,126,450 milhões de dólares, né? Giannis Antetokounmpo, né, do Milwaukee Bucks, outro astro europeu que está entrando nas paradas de dinheiro, vem logo atrás de Jokic, ganharão 54,12 milhões de dólares, né? 270,3 milhões de reais, com seu contrato de 3 anos, 175,3 milhões de reais, né? 175,36 milhões de dólares e 875,8 milhões de reais. Assinado em outubro de 2023. Antetokounmpo tem contrato até 2027 e 28 e ganhará 54,45 milhões de reais, ou de dólares, né? 291,9 milhões de reais em 2026 e 27. Antes de entrar no clube dos 60 milhões, 299,6 milhões de reais, no último ano, no seu atual contrato, o Freak terminou entre os 4 primeiros na votação para MVP todos os anos desde 2019, mas vai ficar abaixo de 29 ppg pela primeira vez desde 2020. As lesões sobrecarregaram
o ex-campeão da NBA durante a temporada 2025 e 26, com Antetokounmpo tendo uma média de 27,6 pontos, 9,8 rebotes, ambas as médias mais baixas desde 2018, e 5,4 assistências em 36 jogos. Quarto é de Jimmy Butler, né? Golden State Warriors, 54,126 450 milhões de dólares, né? Talvez uma entrada de surpreendente, né? Jimmy Butler, de 36 anos, ganha o quarto salário base mais alto da NBA em 2025-26, com 54,12 milhões de dólares, 270,3 milhões de reais. Né? O veterano assinou com um contrato de 2 anos, né? No valor de 110,95 milhões de dólares, 554,1 milhões de reais. Com o Orioles em fevereiro de 2025, no dia de sua troca do Miami Heat, Butler sofreu um desastre, né? Quando rompeu o ligamento cruzado anterior em um jogo contra o Miami Heat em 19 de janeiro de 2026, indo para o último ano de seu contrato e sua temporada de 37 anos. Butler estava com uma média de 20 pontos, 5,5 rebotes e 4,9 assistências antes da lesão. Anthony Davis, né? O Washington Wizards, né? 54,126,450. O pivô Anthony Davis se juntou a Antetokounmpo, né? E Butler com um salário base de 54,12 milhões de dólares, né? 270,3 milhões durante a temporada 25-26, que ele ganha com o contrato de 3 anos, 175,36 milhões de dólares, né? 875 milhões,8 milhões de reais, que assinou com o Los Angeles Lakers em um ano meio antes da infame troca por Luka Doncic, né? Agora no Washington Wizards, Davis está no primeiro ano de extensão e deverá receber 58,45 milhões de dólares, 291 milhões,9 de reais em 2026 e 27, e 62,78 milhões de dólares, 313,5 milhões de reais em 2027 e 28. Davis não conseguiu retribuir ao Wizards durante sua passagem em Washington depois de ter sido afastado na temporada 2 dias após ter sido negociado com a franquia antes da lesão e da troca. Davis tinha uma média de 20,4 pontos, 11,1 rebotes, 2,1 assistência e 1,8 bloqueios em seus 20 jogos pelo Mavericks. Jason Tatum, né? Boston Celtics, 54,126 450 milhões de dólares. Né? Jason Tatum, astro de Boston Celtics, é o quarto e último jogador da NBA a ganhar 54,12 milhões, 270 milhões, 3 de reais. Né? Durante a temporada 2025-26, em decorrência de uma extensão Supermax de 5 anos e 313,93 milhões de dólares, 1.567 bilhão de reais. Né? Assinado em julho de 2024, a maior da história da NBA. Tatum, que retornou de uma ruptura no tendão de Aquiles em ritmo recorde em 2026, deve ganhar até 71,4 milhões de dólares, 356,6 milhões de reais na temporada 2029-30. Em seus 16 jogos durante a temporada de 2025-26, Tatum tem uma média de 21,8 pontos, 10,0 rebotes e 5,3 assistências. Oitavo, Kevin Durant, Houston Rockets, né? 53,282,608 milhões de dólares. Um dos dois únicos jogadores de nossa lista a estar em seu próprio nível. O grande jogador modelo da NBA, Kevin Durant, é o oitavo jogador mais bem pago da NBA, com um salário base de 53,28 milhões de dólares, 266,1 milhões de reais de seu contrato de 4 anos, 194,21 milhões, 970 milhões de reais, assinado 194,21 dólares, né? E dos 970 milhões de reais, assinado com o Brooklyn Nets em agosto de 2021. KD está no último ano
de seu contrato atual. Um novo contrato de 2 anos e 90 milhões de dólares, 449,5 milhões de reais, com o Houston Rockets. Esta entrará em vigor na próxima temporada e renderá ao 16 vezes ao All-Star 43,90 milhões de reais, de dólares, 219,2 milhões de reais. Em 2026, Kevin Durant não está mostrando sinais de desaceleração, jogando 78 jogos da temporada regular em 2025-26 e com média de 20,0 pontos, 5,5 assistências e 4,8 rebotes. Kevin Durant, né, pessoal? Kevin Booker, né? Phoenix Suns, né? 53,42,264 milhões de dólares. Um ex-companheiro de equipe de Kevin Durant é o próximo Kevin Booker, né? O maior artilheiro de todos os tempos do Phoenix Suns. Está no nono lugar na lista dos jogadores mais bem pagos da NBA, com um salário base de 53,14 milhões de dólares, 265,4 milhões de reais. Booker assinou uma extensão Supermax de 4 anos, 220,44 milhões de dólares, 1,10 bilhão de reais. Com o Suns, o único time em que jogou em seus 10 anos de carreira em 2022, e assinou uma extensão de contrato de 2 anos, 132,43 milhões de dólares, 661,4 milhões de reais em 2025, o que lhe renderá pelo menos 60 milhões de dólares, 299,6 milhões de reais. Em 2028 e 2029, o 5 vezes All-Star, né, teve uma média de 26,1 pontos, 6,0 assistência e 3,9 rebotes em 64 jogos, levando o Suns à 7ª posição e à repescagem, onde perdeu para o Portland Trail Blazers. Jaylen Brown, né, Boston Celtics, de 53,142,264 milhões de dólares. Né. Outro jogador em nível de MVP, Jaylen Brown, do Celtic, esteve em alta na temporada 2025-26, recebendo um salário de 53,14 milhões de dólares, 265,4 milhões de reais. A sua extensão Supermax no valor de 285,39 milhões de reais, 1,442 bilhão de 285,39 milhões de dólares, 1.442 bilhão de reais, por 5 anos. 2056 é a segunda temporada de extensão Supermax de Brown, que lhe renderá um máximo de 64,95 milhões, 324,3 milhões de reais. 64,95 bilhões de dólares e 324,3 milhões de reais em 2028 e 2029. Brown certamente está fazendo jus, né, ao nível de seu contrato, com uma média de 28,7 pontos, 6,9 rebotes e 5,1 assistência em 71 jogos, todos os recordes da carreira. Karl Anthony Towns, né, do Nova York Knicks, né, 53,142,264 bilhões de dólares. Completando a lista está o astro do Nova York Knicks, Anthony Towns, né, que recebeu um salário base em 53,14 milhões de dólares, 265,4 milhões de reais de sua extensão Supermax de 4 anos, 220,44 milhões de dólares e 1,10 bilhão de reais, assinada com o Minnesota Timberwolves, né, em julho de 2022. Por mais engraçado que seja o funcionamento, né, da NBA, Towns nunca jogou em uma partida pelo Timberwolves, né, em seu contrato Supermax, indo para o Nova York Knicks. Knicks, né, menos de 3 semanas antes do início da temporada 2024 e 2025, em 2 anos. Towns também ultrapassará a marca de 60 milhões de dólares, 299,6 milhões de reais. Em 75 jogos, Towns teve uma média de 20,1 pontos, 11,9 rebotes e 3,0 assistências pelos Knicks, terceiro colocado. Omissões notáveis. Há alguns jogadores notáveis que não entrarão na lista dos jogadores mais bem pagos da NBA. LeBron James, 52,62 milhões de dólares,
262,8 milhões de reais, né? E o primeiro nome fora da lista, enquanto Luka Doncic está em 20º lugar com um salário base de 45,99 milhões de dólares, 229,6 milhões de reais. Ele ganhará até 57 milhões de dólares, né? 284,68 milhões com uma nova extensão que entra em vigor na temporada 2026 e 27. Atual MVP da NBA, Shai Gilgeous Alexander, está ainda mais abaixo da lista, em 34º lugar, com um salário base de 38,33 milhões de dólares, de 191,1 bilhões de reais. A extensão Supermax da SGA, assinada em 2025, entrará em vigor em 2027 com um salário base estimado a 60,63 milhões de dólares, né? E 302,8 milhões de reais. E subirá para 75,19 milhões, né? 375,5 milhões de reais. Em 2030, 30, acho que é dobro. Poxa,